dia! Bom dia! Você já ouviu falar de cigarro eletrônico? Tem muita gente mesmo que está tentando parar de fumar e acredita que o cigarro eletrônico pode ser uma solução interessante. Hoje a gente vai falar dos riscos do cigarro à saúde e também das dificuldades de parar de fumar. Porque a gente sabe que cigarro bom não é nem cigarro apagado. Já existem pesquisas que descobriram que até apagado, no cinzeiro, o cigarro também libera substâncias tóxicas. A gente viu aí a imagem do cigarro, a gente nem colocou aqui perto porque estava longe, a Mariana já estava até se sentindo mal, né, Mari? Começa a fechar tudo aqui, assim, é horrível, né? No cinzeiro fazendo mal. Já refungando. Quem vai explicar por que isso acontece pra gente é a cardiologista a doutora Jaqueline Issa. Bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bem-vinda, obrigada. E o também cardiologista, nosso consultor, doutor Roberto Calil. Bem-vindo, doutor Calil. Bom dia a todos. Pra gente começar, doutor Calil, um bom motivo para parar de fumar? Bom, o bom motivo é o fumante, ele está praticamente escolhendo o caminho de morrer mais rápido, para ser bem terrorista, ou por câncer, ou por derrame cerebral, ou por infarto. Acho que essa morte mais precoce por essas três causas que o fumante escolhe é um bom motivo para você parar de fumar. Bom, vamos ver com a doutora Jaqueline agora qual é essa informação que a gente abriu o programa com ela. Até apagado no cinzeiro, quer dizer, nem o cigarro apagado é um cigarro bom. Ele realmente libera substâncias tóxicas que fazem mal para o nosso organismo? Isso, é o fumo de terceira mão. Tem o fumo de segunda mão, que é o fumo passivo, que é a fumaça que contamina o ambiente. O de terceira mão é os resíduos que ficam depois que o indivíduo fumou. A fumaça determina a deposição de material particulado e nitrosaminas, que é um cancerígeno. Então, hoje, já se consegue, através de metodologia de avaliação, detecção dessas substâncias, avaliar quanto que está contaminado os ambientes. Então, tem pesquisa feita na Califórnia, em automóveis de pais fumantes, mostrando que a concentração de nitrosaminas é excessivamente elevada. E que isso, talvez, agora que a gente já sabe que o ambiente fica contaminado, vai se poder monitorar e avaliar o impacto também do fumo de terceira mão no ambiente e na coletividade, né? O que isso determina a saúde das crianças que são expostas a isso? Será que aumenta o risco de câncer? Será que não aumenta? Qual o impacto que isso traz à saúde da população? Saindo desses estudos, provavelmente a gente vai ter no futuro, então, leis que proíbem até de fumar em lugares públicos abertos. É bem provável, como um automóvel, por exemplo. Mas eu acho que o bom senso já tem que prevalecer, né? Se você sabe que isso já está acontecendo, que o ambiente fica contaminado, eu acho que o fumante necessariamente, aquele que ainda não está preparado para parar de fumar, ele deve fumar sempre em ambiente aberto. Eu acho que é a melhor maneira de você reduzir danos e possíveis impactos. A expectativa é que isso traga riscos à saúde, de fato, né? Bom, então, que tal fumar um cigarro que não tem fumaça, não tem cheiro, é o cigarro eletrônico? Será que ele funciona para quem quer parar de fumar? Será que ele reduz os danos do cigarro comum? Bom, isso a gente vai ver agora com uma senhora chamada Dona Rita, que conversou sobre o cigarro eletrônico com o Felipe Ciani. A reportagem a gente vai ver agora. Potes de plástico. Desses que quase todo mundo costuma ter aos montes no armário da cozinha. São excelentes para guardar comida, tempero e tudo mais. Só que no caso da Dona Rita, os tais potes guardaram também toda a esperança que ela precisava ter para criar sozinha 4 filhos. Nessa foto eles já estão adultos, formados, mas quando ainda eram crianças, digamos, imprevisto familiar bagunçou a vida de todo mundo. Foi quando meu ex-marido foi embora. E eu fiquei com 4 filhos pequenos para criar. A minha menorzinha tinha 9 meses. E eu tentei outros empregos e não dava. Então eu tive que trabalhar com vendas. E com as vendas foi que eu consegui formar esses 4 filhos. Pois é, de pote em pote, ela virou a maior vendedora do país. Ganhou prêmios e mais prêmios do fabricante. Um baita exemplo de competência. Mas mesmo assim, você pensa que foi fácil ser mãe solteira naquela época? O peso da responsabilidade era tão grande que virava angústia, preocupação e até dor de verdade mesmo. E eu senti uma dor física no peito. E eu estava com uma colega, ela me ofereceu um cigarro e eu, bendita hora, fumei esse cigarro. E a dor passou. No dia seguinte eu fiz outro cigarro. Isso foi há 44 anos. Naquela época ela não fazia a menor ideia de que o alívio momentâneo para as preocupações se transformaria num enorme vício que acompanhou a Dona Rita pelas décadas seguintes.
De uma certa forma, ela realmente acreditava que o cigarro ajudava um companheiro, que anos mais tarde cobrou um preço altíssimo por essa estranha amizade. Eis a conta. A dor que sumiu no passado voltou forte, em forma de um tumor na bexiga. O que não pareceu assustar muito a dona Rita de cara, não. Aí retirei esse tumor, não precisei de quimioterapia, não precisei de nada. Olha como Deus é bom, me deu uma chance, tá? Mas eu, teimosa, ainda continuei a fumar. Ê, dona Rita. Em 2 anos, eu voltou. Fiz o ultrassom, ele disse que era um tumorzinho que apareceu no ultrassom. Quando ele foi me operar, já tinha 2. Ele falou pra mim, se continuar fumando, não tem outra saída. Vai ter que tirar a bexiga e vai andar de bolsinha de lado. Bolsinha de lado eu não queria. Ou seja, ela tinha urgentemente que parar de fumar. A filha mais nova ficou muito preocupada com a mãe. Na tentativa de ajudar, ela comprou só 2 cigarros para Rita. Mas cigarros de mentirinha, eletrônicos. A venda deles no Brasil é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas a Gislene nem sabia disso. Até porque não enfrentou nenhuma dificuldade para comprar na tabacaria do shopping. O funcionário da loja foi inclusive super solícito. Explicou como que funcionava, que ele tem um refil, né, onde tem a nicotina, onde sai a fumacinha, como carregava na tomada e como ela fumava. Ela só queria que a mãe largasse o cigarro de verdade, mas não funcionou não. Comecei a ter uma falta de ar horrível, mexeu com o meu fígado, então eu cheguei à conclusão que cigarro eletrônico também é uma ilusão. Aí não teve jeito, ela partiu para os tratamentos tradicionais. E não é que tá dando certo? Hoje, ela nem anda mais com um cigarro na bolsa, fuma só 2 por dia. Esses 2 ainda eu tô meio apoiada neles, assim, a muletinha não quer, mas eu quero. Ah, dona Rita, joga logo essas muletas fora então. Só falta isso, para a senhora parar de dar mancada com a própria saúde. Legal, dona Rita, né? Doutora Jaqueline, ela tem 2 cigarros por dia, 2 muletas, faz o maior sentido, né? Faz parte do processo de fumar, ir diminuindo um pouquinho, mas tem uma hora que tem que parar até com os 2. Com certeza. A técnica da redução sempre tem como objetivo a cessação, ou seja, essa redução faz parte para o paciente ganhar segurança, passar pelo processo de abstinência de uma forma mais tranquila, até que ele, de fato, ele consiga parar de fumar, que é o que vai acontecer com ela brevemente, né, dona Rita? Se Deus quiser, estamos torcendo. Tem uma pergunta da internet para a gente entrar nesse assunto aqui do cigarro eletrônico. A Ellen está querendo saber, o cigarro eletrônico faz menos mal? Eu até complementaria, ele pode ser recomendado também para reduzir os danos do cigarro convencional? Essa é a grande questão. O cigarro eletrônico basicamente foi aprovado, em alguns países foi aprovado a partir de 2006, e em medicina tudo é o tempo que determina de fato o impacto daquela saúde. A princípio ele parece ser menos tóxico que o cigarro convencional, por quê? Porque não tem monóxido de carbono, não tem alcatrão, mas ele tem outras substâncias que o cigarro também tem, em menor concentração, mas tem. Então a gente precisaria de mais tempo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para avaliar de fato o impacto que o cigarro eletrônico vai trazer à saúde. O que a gente sabe dos estudos, e cada vez tem mais estudos comprovando isso, é que os cigarros eletrônicos que satisfazem os fumantes, que dá para substituir pelo cigarro comum, são aqueles que têm altas concentrações de nicotina. Porque tem cigarro eletrônico que não tem nicotina. Isso, exatamente. O cigarro eletrônico que não tem nicotina, esses aqui são 2 exemplos, inclusive, por exemplo, em Israel, os fumantes encontram isso em hospital, porque é proibido fumar o cigarro comum, eles deixam fumar. E esse não tem nicotina. O que acontece? O indivíduo passa o tempo ali, mas como ele é dependente em nicotina, ele vai para casa quando ele tem alta e perde a oportunidade de ter se tratado do tabagismo, porque ele volta a fumar o cigarro comum e às vezes acaba usando o cigarro eletrônico sem nicotina em ambientes onde tem restrição social só para imitar o gestual. Mas imitar o gestual não é suficiente para tratar a abstinência, a dependência à nicotina, que faz, na verdade, com que as pessoas fumam. Mesmo a dona Rita é um exemplo claro disso. Mostra claramente o quanto ela se apoiou no uso da nicotina para enfrentar os desafios da vida. Isso acontece com todas as pessoas. Então vamos deixar bem claro que o cigarro eletrônico não substitui, não tira a dependência que o fumante tem dessa substância terrível que se chama nicotina. Então hoje não é visto como uma forma, os estudos têm mostrado claramente, raramente existem pacientes que conseguem de fato usar o cigarro eletrônico e também parar de usar o cigarro eletrônico. O que acontece é que o fumante que usa o cigarro eletrônico que contém nicotina, muitas vezes consegue substituir
por completo o cigarro convencional, que até entre os que eles chamam, se auto-intitulam vaporizadores, né? Os vapers, os vaporizadores, até costumam falar que o cigarro comum é o cigarro fedido. E eles ficam contentes quando eu já não fumo mais o fedido. E só fumam o fedido caso o eletrônico venha a faltar. E é uma coisa incrível, porque ali você percebe o quanto o indivíduo é dependente. Acabou a bateria, acabou... Porque é um exercício fumar. Sai o fósforo, entra a tomada. Entra a tomada. Mas aqui no Brasil a comercialização do cigarro eletrônico é proibida, né? É proibida, mas você sabe que hoje o mundo está globalizado, a internet está aí, então em alguns países do mundo é proibido, mas a venda de cigarro eletrônico basicamente no mundo inteiro... O uso também não é proibido. O uso não é proibido, a venda é tudo feito pela internet. Então as pessoas importam, acaba chegando. E as pessoas ficam simplesmente adictas a isso. E com essa dificuldade por o produto não ser legal, é um transtorno, porque o cara, aí ele vê, e quem usa esses que contêm nicotina, não tira da boca. É uma coisa inacreditável. Então é isso que eu chamo a atenção. Eu até tive a oportunidade de conversar com vários usuários de cigarro eletrônico e percebi claramente que como eles mantêm a adição. E são doses altas de nicotina, 16, 24 miligramas, para conseguir substituir o cigarro convencional. Vamos entender então o que acontece com essas substâncias todas tóxicas do cigarro quando elas estão dentro do nosso corpo. O Dr. Calil vai ajudar a gente aqui. Deu uma tragada, começa a entrar a fumaça, Dr. Calil. Isso, e aí? entra a fumaça, nicotina, substâncias tóxicas, pulmões, e começa a agressão pulmonar, né? Quanto mais tempo você fuma, mais você vai agredir o pulmão. E aqui nos vasos sanguíneos, essa é a artéria do coração, por exemplo, né? E ele vai causar várias coisas. Primeiro, pode causar nicotina, causa vasoespasmo, estreitamento das artérias, tá? O sangue fica um pouco mais grosso, né? E isso vai possibilitar uma chance maior de fechar a artéria e ter um infarto. Quem já tem colesterol tem mais chance ainda de ter Então, quem tem fator de risco, com fator hereditário, ou diabetes, ou hipertensão e colesterol alto, o risco aumenta muito, né? Porque além da artéria poder fazer vasoespasmo, o sangue fica, de uma maneira leiga falando, ele mais grosso. Então a chance de formar um coágulo nas artérias do coração e fechar a artéria e causar um infarto é infinitamente maior. O cigarro diminui também a flexibilidade das artérias? Então, o cigarro, na verdade, a nicotina pode causar vasoespasmo, né? Ela agride a parede do vaso. Né? Então você tem agressão da parede da artéria, vasoespasmo, você aumenta a chance de ter coágulos, que são os trombos nas artérias, principalmente em pessoas que já têm colesterol alto. Fecha a artéria, a pessoa infarta. E o coração? A nicotina é um estimulante, então o coração ele bate mais rápido também. Não existem limites seguros para o consumo dessa substância, né, doutora? Cigarro bom é apagado e nunca aceso, né? Nunca porque aceso. Se foi aceso e apagou, contaminou o ambiente também. A gente tem, para exemplificar, ilustrar essa frase, tem uma imagem dos pulmões aqui que a gente vai ver agora, mostrando exatamente a diferença do pulmão normal para o pulmão de um fumante. Isso. Aquele pulmão ali, tá vendo? Tá hiperinsuflado, ou seja, tá muito essa coisa preta, né? Vamos levantar pra gente mostrar, doutora? Vamos ver aqui, ó. Fica aqui desse lado, aqui, ó. Aqui desse lado. Mostra aqui pra gente, olha. Então, vamos ver. Aqui é um pulmão normal. Você vê aqui os vasos sanguíneos passando pelo pulmão, os brônquios e tudo mais. Aqui, o que você vê? Um aumento, você vê que o pulmão cresceu, mas isso não é bom. Isso tudo é ar retido. Que chama-se doença pulmonar. Perde a capacidade do pulmão se expandir, né? Isso, é doença pulmonar obstrutiva crônica, espaço morto, ou seja, os alvéolos se rompem, o ar entra e não consegue sair. Então você perde, você ganha um espaço morto. Você está cheio de ar, isso aqui é tudo ar. Só que não tem superfície de troca. Perde a capacidade de oxigenar. Resistência, vai subir uma escada, fica sem ar. Isso, exatamente. Então isso aqui é a doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença relacionada ao cigarro. 80% das pessoas que têm DPOC são fumantes e é altamente incapacitante. Por isso que as pessoas têm que parar de fumar precocemente, procurar por tratamento, não esperar você chegar numa situação dessa para parar de fumar. Claro que parar de fumar em qualquer idade sempre vale a pena. Por exemplo, se você para de fumar aos 50 anos, você está recuperando da sua vida, que você perderia aí 10 anos de vida, pelo menos 3 anos de vida. Se você para de fumar aos 40, você está recuperando aí pelo menos 6 anos de vida. Então, quanto mais precoce, melhor. A lista é grande. É imensa, né, Lari? Vamos entender, então, essa linha do tempo a qual a doutora Jaqueline está se referindo. Doutor Calil, vamos lá. A gente vai pegar o exemplo de uma mulher que sempre fumou a vida inteira. Tá lá ela amamentando e fumando, né? Imagina isso. É o cúmulo, né?
Depois o filho cresce, ela continua fumando. E aí ela estava lá, vamos supor que ela teve o bebê com 32 anos, aos 40 anos o filho já está mais crescidinho. Mas ela continua fumando, aumentando o risco, evidentemente, de doença cardíaca e cerebral. Principalmente se ela está usando anticoncepcional junto, né? E quando a mulher entra na menopausa, a gente sabe que o risco cardíaco dela também aumenta. O risco aumenta muito. Então, é o cigarro, o risco da menopausa aumenta e as mulheres que têm fator de risco, como diabetes, não faz exercício, obesidade, risco familiar, o risco, como já disse, aumenta muito de doença cerebral e cardíaca. O que vai acontecer com essa mulher aos 52? Ela morre. Precocemente. Precocemente. A mortalidade aumenta muito. Por causas, como já disse, o fumante e o fumante importante, ele escolhe as maneiras de adiantar a morte dele, por câncer, por derrame cerebral ou por infarto. Aí, olha só, ainda tem uma longa linha do tempo aqui, que é o tempo que ela não vai mais viver. Ela perdeu aí a formatura do filho, depois o casamento do filho, e depois o nascimento do neto. E todas as alegrias que isso podia ter representado na vida dela, né? Sem dúvida. Doutora Jaqueline, essa é a média, mais ou menos? Quer dizer, um fumante perde, em média, 10 anos de vida? Masculino, sim, e as mulheres perdem mais. As mulheres perdem 14 anos de vida. 14 anos de vida. As mulheres perdem mais. Fumar não é bom para ninguém, mas para a mulher o impacto na saúde e na qualidade de vida é pior. E aí para a família inteira também, né? E outra característica, para a mulher é mais difícil parar de fumar. A dependência da mulher é maior, tanto é que você vê um monte de pessoas que já pararam de fumar. Com certeza você vai encontrar muito mais ex-fumantes do sexo masculino do que ex-fumantes do sexo feminino. A gente tem uma pergunta do nosso auditório virtual que tem relação com isso que a senhora está falando. Suelen de Tapicirica da Serra, em São Paulo. Largar o vício do cigarro é mais fácil para os homens ou para as mulheres? Por quê? Com certeza é mais fácil para os homens. Claro que tem muitos que têm dependência elevada, necessitam de tratamento para conseguir vencer a abstinência, mas você encontra sintomas de abstinência com muito mais frequência nas mulheres. E o uso do cigarro para a mulher é bem característico. Todas as mulheres fumam para reduzir tensão. Todas. Então isso tem a ver com o nosso estilo de vida, sobrecarga de trabalho, um monte de coisa para fazer. Então o cigarro é como se fosse um aliado, como a dona Rita colocou, é um companheiro. Então, a ação psicoativa da nicotina causa essa sensação de bem-estar, de força extra, de ânimo, né? Vamos, vamos e vamos, e vamos, né? E mulher vicia mais rápido também? Sim, com certeza. O grau, então, vamos dizer assim, o comportamento de adição na mulher, o fato de você fumar para reduzir tensão, é um comportamento altamente aditivo, ou seja, que faz um reflexo de condicionamento muito intenso. Então ela fala assim, não vou fumar. Primeiro estresse que ela tem, hoje não, vai deixar para amanhã. E aí vai, assim vai. Amanhã eu paro, amanhã eu paro e amanhã eu não paro. Então a procura por tratamento em clínicas especializadas é muito maior entre as mulheres do que em homens. Em geral, 60% são mulheres, 40% homens. E a conta é cara, né, doutora Jaqueline? A conta desse tratamento das doenças que aparecem com o fumo é muito mais cara do que fumar, né? Não tem nada em medicina, em saúde pública que seja mais eficaz, tirando a vacinação. Em política de saúde pública, a coisa mais eficaz, aí que a gente está falando de saúde, o país está revendo saúde, política de estratégia de combate ao tabagismo, tratamento dos fumantes e prevenção, né, é a melhor arma. É muito custo econômico. Doutora, rapidamente, assim, se alguém encontra com a senhora na rua, fala, doutora, eu quero parar de fumar, mas o que eu faço? No ponto de ônibus, o que a senhora responde para a pessoa? Vem comigo. Agora, sério, assim, o que a senhora tem para dizer numa frase? Então, o tratamento, primeiro, tem que ver o grau de dependência desse indivíduo, porque a gente gostaria muito de falar, para de fumar e ponto, mas a gente sabe que por trás disso tem a dependência à nicotina, e os fumantes sabem do que eu estou dizendo. Então, simplesmente achar que para o fumante que para de fumar que você consegue, um universo muito pequeno de pessoas conseguiram fazer isso. Então, vale a pena tentar. Como? Reduz progressivamente o número de cigarros, tenta mudar comportamento, tenta mudar toda a sua rotina, evitar condicionamentos que te levem a fumar. Tenta parar de tomar o cafezinho. Isso, reduz. Reduziu, percebeu que chegou em 4, 5, faz a parada brusca, não vai ter jeito. Vai sofrer por aí uma semana e consiga. Mas eu diria que de cada 100 pessoas que vão fazer essa tentativa, 10 vão conseguir. E os outros 90 vão ficar frustrados. É para isso que, então, tem que existir uma rede pública de atendimento eficaz para tratarem essas pessoas. Porque a prevenção, o tratamento
pessoas de 30 a 40 anos, aqui nessa idade que ela está aqui, de 32 anos, essa gravidinha aqui, é um momento ideal para se tratar. Se passa uma borracha nos anos fumados. Mas essa pessoa vai ter dificuldade em parar de fumar, porque a dependência é elevada. E como não tem uma motivação objetiva, porque ela é saudável, não tem doença nenhuma, ela fica empurrando com a barriga. E aí a necessidade, eu sou fumante, ou eu já tenho uma doença, a dependência é nicotina, vou me tratar. E tratar seriamente, não ficar procurando soluções mágicas, como cigarro eletrônico, que não se sabe de fato o que acontece, qual é o risco, é difícil de encontrar, gasta-se uma fortuna com isso, não se conhece a procedência. Vamos tratar sério para valer. E acho que tem que cobrar, a população tem que cobrar tratamento do tabagismo. Tem tratamento para diabetes, tratamento para hipertensão, por que não o tabagismo?